Fala, gente, beleza? O React Use Context. Você já ouviu falar deles? Já ouviu falar dos providers? Qual que é a relação entre um e outro? Para que ele serve? Nessa aula a gente vai explicar o que é esse hook nativo do React, o Use Context, e como que a gente utiliza ele. Antes de mais nada, vamos para a nossa metáfora aqui, que é a metáfora do Wi-Fi. Pensa que na sua casa você tem ali o modem de Wi-Fi localizado em um cômodo da casa, tá? Vamos imaginar que tem internet por trás, beleza, mas a internet não é tão relevante. A ideia é o modem. Você concorda comigo que você tendo um dispositivo, por exemplo, seu celular, lá da cozinha, você consegue comunicar com o modem, ou seja, enviar dados e receber dados desse modem? Consegue. Mas no banheiro você também consegue fazer isso. Isso tudo sem nenhum cabeamento, ou seja, não tem uma ligação física entre o seu dispositivo, a sua televisão, o seu celular, o seu notebook, que usam Wi-Fi, com o modem, certo? Isso é o que a gente tem aqui no Use Context. Por quê? Qual que é o nosso cabeamento aqui no React? Eu desenhei aqui um pouco da estrutura da nossa aplicação. Vocês vão ver aqui que na aplicação de e-commerce que a gente está montando nesse curso, a gente tem lá o app, a gente tem a homepage, depois, dentro da homepage, a gente tem Product Section e temos vários Product Cards dentro dessa seção. Tá? Podemos ter várias páginas dentro de um app, podemos ter outras coisas dentro da homepage, podemos ter outras coisas dentro de uma seção de produto. Acho que seção de produto não temos, mas poderíamos ter um título mais vários cards, certo? Então, isso aqui é só um caminho da árvore. Imagine só que a gente queira compartilhar algum tipo de dado entre esses componentes. Imagine que algum desses tipos de dados foram definidos lá no topo da árvore. Tá? Vamos imaginar aqui, por exemplo, cores. Imagina que a gente quer definir aqui algumas cores, que vai ser o tema da nossa aplicação. Então, ó, aqui, ó. Então, o nosso, vou colocar para o lado aqui. O nosso black vai ser, beleza, 000. Então, cores em hexadecimal. Geralmente é como a gente armazena. E, sei lá, o nosso tom de botão vai ser 333, certo? E a nossa button color vai ser white, FFF. Tá? Beleza, tranquilo. Theme colors. Imagina que eu defini isso aqui lá no topo da nossa montanha, da nossa árvore, que é o app.txt. E vamos imaginar que o card tem um botão. Então aqui dentro do card temos mais um componente que é um button, certo? Que creio que seja o caso. Como que eu vou passar essas cores lá para baixo, tá? Primeiro, por que eu vou passar? Pô, porque senão em cada componente eu vou definir a cor de novo, e se eu quiser alterar tudo, eu tenho que reescrever todos os arquivos do meu projeto? Não é uma forma tão inteligente de fazer isso, a gente tem que reusar o máximo possível de código quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de software, e uma das formas interessantes de fazer isso é a gente guardar essas variáveis em um objeto, tá? Que vai ficar em algum lugar e que a gente vai ter que consumir de lá, certo? Cara, a forma mais óbvia é a gente criar props. Né? Então a gente criaria ali o props aqui, theme colors aqui, daí a gente passaria aqui props, theme color igual a theme colors. E daí a gente teria que fazer isso para todos os componentes. Eu vou passando as propriedades até chegar aqui no product card, provavelmente daí eu passo para o botão color.button, por exemplo. Que daí ele vai entender que é 333, certo? Cara, isso aqui parece feio, né? Imagina que para cada coisa que você queira compartilhar com todo mundo, você tem que passar essa propriedade em todos os arquivos. Se você quiser alterar o nome dessa propriedade, só time eu quero deixar agora. Beleza, tem que alterar em todo mundo. Imagina, cada alteração é o impacto que ela tem. Então, uma forma da gente fazer isso é a gente usando o nosso Wi-Fi aqui, certo? Qual que é a ideia? A ideia é que a gente coloque um provider em volta de app.txt, vou copiar aqui, tá? E trazer para cá. Então, aqui em volta de app.txt, a gente vai colocar um provider, certo? Vou deixar aqui a borda dele um pouco maior e amarelo. Tá? Esse é o nosso provider. Perfeito? Então, aqui que ele vai ser definido, tá? O nosso provider, só que ele vai estar atuando em toda a aplicação. Beleza? A partir do momento que a gente definiu aqui, a gente coloca no provider essa informação. Então, essa informação fica no provider, é um arquivo, ele vai guardar dados. Então, em determinado momento, eu vou setar essa informação dentro dele. Então, eu vou enviar essa informação para dentro dele. Eu posso enviar essa informação de qualquer um deles,
tá? Mas geralmente a gente vai enviar, principalmente essas informações de inicialização, no caso aqui o tema, vai enviar de um arquivo mais alto da hierarquia, né? Geralmente. E depois, em cada um dos itens que estão dentro, ou seja, estão wrapped, né? Estão envolvidos por esse provider, a gente vai poder acessar essa informação. Então, aqui é como se eu tivesse o theme colors à minha disposição. Bem similar ao use state. Tá? Então, eu posso acessar ele aqui. Eu posso acessar ele aqui, acessar ele aqui, acessar ele aqui, sem ter que passar as propriedades. Só instanciando aqui o hook, que vai consumir informações desse provider, que é o context. Então, não é um conceito tão simples, mas também não é muito complicado. Então, basicamente, ao invés da gente ter que passar as propriedades de componente, a gente vai criar um grande componente que envolve uma hierarquia inteira, né, uma árvore inteira, e com isso a gente pode setar nesse grande componente informações, e a gente pode consumir essas informações sem ter que passar as propriedades, mas apenas usando, por exemplo, um hook use theme colors. Basicamente isso. E agora vamos para a prática. Vamos tentar fazer a parte do carrinho, que eu acho que podemos agregar um pouquinho mais. Então eu vou fazer esse cart item count, certo? Vou fazer ele dentro de um context. Então, o item do carrinho, use state, vocês já sabem como é que funciona, né? E aqui, ó, nessa interação, a gente está carregando a contagem lá do stored e depois a gente está passando essa propriedade para vários elementos. Porque, ó, cart with nav. Eu vou para lá, cart item count. Depois a navbar, cart item count. Olha lá, aqui sim que ele vai ser utilizado. Cart item count, certo? Então ele está passando por 3 componentes: app, cart with nav e navbar, até que ele é finalmente utilizado. Beleza? Então, vamos começar criando o nosso provider. Então, aqui a gente vem na pasta que a gente já tinha criado, lá no começo, lembra? Então, aqui eu vou definir aqui useCart. Vamos chamar ela de useCart.ts. Melhor, vamos alterar aqui para cart provider. Beleza, criado o arquivo, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o cart context, tá? Então, a gente vai definir aqui cart context igual create context. Aqui a gente já vai definir, tá, o tipo do contexto e a gente vai definir como null no começo. Beleza? Ou undefined. Então, primeiro eu preciso importar o create context, que é do próprio React. Então, a gente vai importar o create context. Beleza? Aqui a gente precisa definir um tipo, né? O que a gente vai ter? O que a gente vai ter de dado, ter de variáveis nesse estado e o que a gente vai ter de funções para impactar, para alterar esse estado, tá? Então a gente precisa de uma interface ou um tipo, né? Vou definir aqui um tipo que vai ser exatamente esse: cart item count e set cart item count. Então um para a gente acessar o valor que tem lá e outro para a gente alterar o valor que está lá, certo? Então pensando no nosso Wi-Fi, a gente tem que enviar dados e consumir dados desse provider. Perfeito. Agora a gente passa a utilizar ele aqui, cart context type, no undefined. Por quê? Porque aqui a gente tem que permitir que esse tipo também seja, vou deixar só undefined, tá? Então, undefined. Então, o que eu fiz aqui? Esse tipo, ele pode ser ou esse objeto aqui, ou undefined. Você também poderia fazer isso, você poderia fazer isso aqui também, tá? Então, fica a seu critério. E agora a gente tem que usar esse cart context, beleza? Como que a gente usa ele? A gente tem que ter agora, na verdade, a gente vai implementar a função do cart provider. Então, a gente vai também exportar uma const cart provider, que ela vai receber o quê? Então, daria até para a gente colocar uma interface, cart provider props, que ela recebe um children. Por que children? Porque o provider, ele sempre vai ter que ter um filho, porque ele é um envolvedor, um invólucro. Do quê? De algo, né? Então, por isso que a principal propriedade dele, como provider, é esse children. Children, nesse caso, vai ser qualquer componente, né, em um componente só, que esteja debaixo ali da proteção desse provider, beleza? Então, a gente volta aqui, children, beleza? Então, aqui a gente tem children, cart provider props, beleza. Agora, aqui dentro, a gente tem que fazer a gestão do estado das coisas que a gente quer aqui, certo? Lembrando que, mostrei aqui, né, o theme color, né, no nosso exemplo, ele vai ficar aqui, ele vai viver nesse provider, mas dentro desse provider ele vai ser um estado normal. A diferença é que a gente vai conseguir conectar esses dados com outros componentes.
Então aqui a gente vai precisar de um state, perfeito. Vou dar um import no state, show. Agora a gente tem que usar esse cart item count, beleza? Eu não vou setar aqui a parte do session storage e tal, que vai complicar um pouco. Então eu vou deixar aqui o item count sem ser armazenado no local storage ali. Então a gente precisa ter um valor, tá? Que é o valor que a gente vai injetar no provider e o provider vai distribuir para os outros componentes. A gente vai chamar de value. Esse value tem que ser do mesmo tipo do nosso type. Então, cart context type. Ok. E dentro dele, o que a gente precisa ter? Essas duas funções. Esses dois itens aqui, né? Essas duas propriedades. Cart item count e set cart item count. Ao definir o estado, a gente já definiu isso, né? Então, eu posso só definir os dois aqui. E por último, eu tenho que retornar alguma coisa. O que eu vou retornar nesse provider? O provider que o React já me oferece aqui ao instanciar esse create context. Então, se você dá um create cart context ponto, eu estava com um errinho aqui, conforme eu avancei, não tinha injetado nada disso, né? A gente estava aqui, ó. Então, cart context provider, beleza. Mas antes disso, sobre o errinho, é porque aqui eu estou retornando um componente de interface, um React Component renderizável, tá? E eu criei um arquivo .ts. Então, aqui eu preciso criar um arquivo .tsx. Então, eu vou renomear aqui e com isso o erro sai. Agora sim ele fica pedindo o que ele precisa, que é o value ali. Então, começando de novo aqui, cart context.provider, agora sim, ele abre e fecha, e o value. O value é o que você vai passar para esse provider distribuir para os outros componentes, então pode ser o próprio value. E aqui a gente tinha definido o value children. O que faltou? A gente colocar as crianças aqui. Então agora eu tenho um provider bem feito, tá? Por último, é uma prática a gente criar mais um componente, que é um componente para facilitar o uso desse provider. Então aqui o useCart. Você viu que é uma sequência de códigos que a gente vai reusar em todo provider e em todo context. A gente só vai renomear algumas coisas e, claro, o principal que muda é esse tipo aqui e o funcionamento interno do provider. Então aqui, basicamente, ele está uma reclamação do Vite, porque para ele continuar com esse fast refresh aqui, o useCart tem que estar em outro local, tá? Então a gente manteve aqui o context e o provider e a gente moveu ali useCart para hooks. Tá? Uma última alteração, a gente também moveu o context para um arquivo pro, tá? Não é tão comum assim, tá? Ter separado. Geralmente era como eu estava fazendo, mas aqui, por conta do projeto Vite, a gente separou. Vocês já sabem também, fica organizadinho. Então, context, ele criou uma pasta para os contextos, providers ficou provider e o hook ficou no useCart, beleza? Por último, a gente tem que utilizar isso aqui. Então, a forma legal da gente utilizar agora é aqui no nosso app.tsx. O que a gente vai fazer? Aqui a gente vai usar primeira coisa, né? A gente tem que colocar, provavelmente no anterior ao próprio app TSX, talvez no main TSX, aqui dá pra gente colocar o cart provider, tá? Então agora, ó, tudo que tiver até dentro de app, né? Viemos até um passo antes, o cart provider vai estar valendo. E aqui no app, agora a gente já pode usar o cart. Por quê? Porque o nosso pai já nos colocou dentro desse invólucro. Então aqui eu vou colocar useCart. Não precisamos mais do useState, porque ele já está lá dentro do useCart. A gente importa dos hooks. E aqui, ó, o set cart item count dá até para a gente manter aqui no useEffect. Ou seja, aqui no app ele vai preencher com o que estava no nosso local storage. Só que o principal, agora a gente não precisa mais disso aqui, ó. Não precisamos de cart item count aqui. Não precisamos de cart item count aqui. Certo? Como não? Aqui a gente não precisa disso. E com isso a gente não precisa de mais nada aqui, basicamente. Posso tirar todas as props. Aqui eu também posso tirar a prop. Vamos lá para navbar. Podemos tirar isso aqui e isso aqui. Certo? Então, vou botar aqui em keep. E aí, da onde que vai vir esse cart item count? Então aqui em cima eu posso também usar o useCart, certo? Tem que importar ele. E agora o cart item count vai vir lá do provider, né? Lembrando que o useCart ele implementa o contexto do cart context, que implementa o cart provider, certo? Vamos voltar lá na main, no app, ver o que faltou.
Aqui a gente também não precisa do cart item count, porque aqui a gente só está setando, inicializando, a gente vai usar ele mais para baixo. Beleza? E aqui no cart with nav a gente precisa também tirar as propriedades, deixar ele mais limpinho. A navbar já não precisa disso. Fechou. Alteramos aqui tudo. E agora a navbar utiliza via contexto. Tá? Show. Vamos testar se isso funcionou? Vamos lá. Então, olha lá, 2. Certo? Então começa já com 2. Para a gente testar se realmente isso está funcionando porque veio de lá, dá para a gente comentar essa função aqui. Certo? E em tese, a gente vai ver 0 lá em cima. Vamos lá, atualizando, 0. Certo? E se realmente estiver vindo do provider, se a gente inicializar isso aqui, nosso use state com 10, a gente deve ver 10 lá. Vamos lá, 10. Certo? Então realmente está vindo, vou voltar aí para 0 e vamos descomentar isso aqui, porque isso aqui é o nosso inicializador, né? Uma lógica que está buscando o cart, os dados lá da session storage, tá bom? Então, funcional, legal, né? E vocês conseguiram ver aqui na prática uma forma da gente não ter o prop drilling, tá? Espero que tenham gostado e até mais. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainanfidelis.